O livro de Apocalipse, nós estudamos 3 visões dele. Essa vai ser a terceira e última visão. Ele tem 4 visões, né? Essa é a terceira visão e nós vamos pausar nela. Talvez daqui a algum tempo a gente volte a estudar o livro de Apocalipse. Mas a primeira visão, nós temos a visão de um Cristo glorificado. Depois nós temos a visão das 7 igrejas da Ásia Menor, que é uma plenitude da igreja de todos os tempos e eras. Amém? Essas 7 igrejas reais, 7 igrejas históricas, apontam para nós problemas espirituais que, vias de regra, nós encontramos nas igrejas presentes contemporâneas. Ou seja, as igrejas dos nossos dias. E nós falamos sobre as 7 igrejas individualmente. Cada culto a gente falava sobre uma igreja. Cada culto. A última igreja que nós falamos foi sobre Laodiceia. A pior igreja de todas. Ela não recebe nenhum elogio de Cristo. Nenhum. Nem um elogiozinho pequenininho. Não. É só correção, é só problema. E apenas para 2 igrejas Jesus diz, eu amo. E Jesus fala para essa igreja que ama ela. Apesar de todos os problemas, Jesus está mandando uma mensagem ali de restauração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Isso não é o coração de uma pessoa. Isso é uma igreja que deixa Jesus de fora. Isso é uma igreja que deixa Jesus de fora. Amém? Nós vamos ler a partir do capítulo 4, versículo 1, até o versículo 11. Vai ser assim um pouco corrido a explanação, mas vamos tentar extrair o máximo aqui. Estamos concluindo, né, a nossa caminhada, primeira caminhada sobre o livro de Apocalipse. Vamos lá? A visão do trono de Deus. Depois dessas coisas, depois de passar pelas 7 igrejas, depois de receber uma visão espiritual das 7 igrejas, é isso que ele está falando. Depois dessas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que foi a voz de Jesus, que era como de uma trombeta ao falar comigo, disse, suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante a um cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo ser era semelhante a um novilho, o terceiro tinha o rosto semelhante ao do ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando estava voando. E os 4 seres viventes, tendo cada uma deles, respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Sempre que esses seres davam glória e honra e ações de graças ao que está sentado no trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando também: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Amém? Feche seus olhos, Senhor, em nome de Jesus. Rendemos graça ao Senhor por esta caminhada, por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou e tem para nos ensinar ainda.
Em nome de Jesus pedimos ao Senhor graça, sabedoria, que o Espírito Santo seja o nosso professor, agora e para todos sempre. Amém. Os irmãos podem sentar-se. A perseguição aos cristãos ainda não era algo formal. O Estado ainda não tinha decretado a perseguição aos cristãos, mas ela acontecia na prática. Os que mais fomentavam perseguição aos cristãos eram os próprios judeus, era o próprio judeu. Por 2 vezes Jesus chamou a sinagoga de Satanás, porque eles se diziam judeus, mas não eram, e perseguiam os filhos de Deus, e perseguiam os cristãos. Começa-se agora a perseguição, algumas pessoas já são martirizadas, nós temos homens, mulheres morrendo. João é o último apóstolo vivo, está preso numa ilha cela, uma ilha prisão. Os problemas que Roma não conseguia resolver, jogava nessa ilha de Patmos, e lá está ele, João, velhinho, mas com um coração apaixonado por Cristo. Isto por si só já é uma lição para nós. Como nós vamos terminar a nossa carreira? Como nós vamos chegar na nossa velhice? Como vai estar o nosso coração? O seu corpo está velho, mas a sua paixão, o seu amor é novo. E agora as portas estão se fechando para a igreja nessa terra. Os judeus, as sinagogas não aceitam mais os cristãos. É por isso que Jesus usa o termo, eu vou abrir uma porta diante de ti e ninguém vai fechar, porque os cristãos não poderiam mais frequentar as sinagogas. E Jesus, enquanto as portas se fecham no céu, João vê uma porta aberta. Enquanto as portas se fecham na terra, João vê uma porta aberta no céu. Uma porta se abre. E Jesus está chamando ele. E Jesus está convidando ele para ver a sala do trono. Ele não tem uma visão da plenitude do céu, mas ele consegue ver a sala do trono. Isso é demais para nós. Isso é demais. Enquanto nós temos homens, mulheres, crianças sendo rasgadas pelas ruas de Roma, enquanto nós temos cristãos sendo perseguidos por judeus, enquanto nós temos cristãos sendo perseguidos no sentido econômico, não vamos comprar nada de vocês. As portas que se fecham nessa terra, uma porta é aberta no céu. O versículo 1 diz assim: depois dessas coisas eu olhei e vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi era como de uma trombeta ao falar comigo: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Versículo 2: imediatamente eu me achei no espírito, eis que havia um trono no céu, e alguém estava sentado no trono. Primeira lição que nós aprendemos aqui: o trono não está vazio, tem alguém nele. Por que Jesus usa essa figura? Por que Jesus usa essa figura? César estava sentado no trono diante dos cristãos, e César é um título. O imperador da época era Domiciano, e Domiciano, não sei se os irmãos se lembram, mas ele se intitulou Deus enquanto vivo. Eles recebiam esse título depois que morriam, mas ele se declarou Deus. E ele quer ser adorado pelas pessoas. E os judeus, por terem dinheiro e por ser uma quantidade muito maior, eles recebem uma isenção do Estado de não adorar o imperador. Mas os cristãos não. Os cristãos, por lei, teriam que adorar. Eles teriam que adorar. E aí nós temos um problema. Mas Jesus está mostrando para nós que o trono não está vazio. Que quando a porta do céu se abre, tem alguém no trono. E esse alguém, ele é semelhante, ele é no aspecto de uma pedra de jaspe e sardônio. Amém? O que uma pedra representa para nós? É algo precioso, é algo belo e é algo imutável. Você já viu uma pedra mudar? Já viu uma pedra mudar? Muda de cor? Muda de forma? Jesus é o nosso maior tesouro. Jesus é a nossa maior riqueza. Na última igreja, Laodiceia, ela se diz rica, ela afirma assim: eu sou rico. Jesus vira para ela assim: tu é pobre, cego e nu. Ela tem bens materiais, ela era a igreja mais rica de todas, mas espiritualmente ela é pobre.
ela é pobre. Jesus é o nosso maior tesouro. O trono começa com uma visão de graça. O que João vê ali? Ele vê um arco-íris. Só que esse arco-íris, ele é como da cor de uma esmeralda. A beleza no trono, a graça no trono. Quando você olha para o trono, você vê graça, você vê beleza. Mas quando você olha para essa terra, você vê dias difíceis. Você vê perseguição. Você vê doenças. Você vê inimizades. Você vê porfias. Você vê divisões. Mas quando você olha para o céu, e quando você vê que o céu está com uma porta aberta, você vê um trono, e é um ser soberano e belo, e imutável e precioso nesse trono. E há um arco-íris de graça e de beleza nesse trono, ao redor desse trono. Mas o trono também revela outra coisa. Ele também revela outra coisa. Versículo 4. Ao redor do trono também havia 24 tronos, e neles estavam assentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Quando nós olhamos para esse trono, a primeira coisa que nós vemos é graça, é beleza, é um arco-íris de esmeralda. Isso é graça, formosura. Nós vemos uma pedra, nós vemos algo precioso, nós vemos algo que imutável. Mas depois nós vemos a revelação do juízo de Deus. Nós vemos trovões, nós vemos vozes, nós vemos relâmpagos. Primeiro nós vemos a graça de Deus, depois nós vemos o juízo de Deus. E é interessante que se você pegar essa cena do trono e você já tiver lido a sua Bíblia, talvez algumas vezes o início dela, você vai se lembrar da manifestação de Deus ali no Monte Sinai, aonde há fumaça, onde há relâmpago, aonde há trovões. Deus demonstra sua graça, Deus demonstra o seu juízo. Ele é santo, ele é puro, ele é justo, ele é imutável. E João está vendo isso em meio a uma crise terrível. E meio a uma crise política, uma crise econômica, perseguição, a cultura, a idolatria exige a adoração dos cristãos. Mas o céu está se abrindo. O trono de Deus está se revelando à igreja. Está se revelando à igreja. E diante desse trono, nós temos 24 tronos. São 24 seres angelicais. E com as suas coroas. Eles têm poder? Eles têm autoridade? Têm. E nós vamos ver o que eles fazem. Olha só, versículo 5. Versículo 6, desculpa. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono, em volta do trono, havia também 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O que nós aprendemos? A tormenta na terra. Pessoas estão chorando. João é o último apóstolo vivo. Homens de Deus, homens fiéis, estão caindo pelas ruas de Roma devido à sua fidelidade. No céu, nós temos um mar de vidro, as coisas estão calmas. Na terra, há choro. Na terra, há perseguição. Mas no céu, as coisas estão sob controle. O trono não está vazio. O mar não está revolto no céu. Ele é como um espelho de vidro. Ele é como cristal. As águas não estão turbulentas no céu. Elas estão turbulentas na terra. Mas no céu não. No céu elas estão tranquilas. As coisas estão tranquilas no céu. Nada saiu fora do controle de Jesus. Nada escapou à sua soberania. Nada pegou Jesus de surpresa. Ninguém chegou no céu e Jesus falou assim: puxa, não era a sua hora. Você veio fora da hora. Você veio antes da hora. Não. O mar está tranquilo. As águas estão tranquilas. As águas estão calmas. Elas são como vidro.
nenhuma gota se mexe, nada surpreende, nada pega Deus de surpresa. Ele é soberano. Ele é soberano. Amém? A igreja está tendo uma perseguição tremenda já, mas o mar é de vidro e aí está calmo. Para onde devemos olhar em tempos de crise? Para onde devemos olhar para tempos de crise? Para essa porta no céu, para esse trono. Em tempos difíceis, em dias difíceis, aonde devemos fixar nossos olhos? Nesse trono eterno, nesse trono que mostra para nós a graça de Deus e o seu juízo. Deus vai fazer juízo. Deus vai trazer juízo. Nada o abala. Ele está pleno. As coisas estão plenas. Ele é soberano. Jesus é soberano. Tudo está organizado em torno do trono. Todo o céu, tudo está organizado em torno do trono. Os 24 anciãos olham para o trono. Os 4 seres viventes, eles olham para o trono. Tudo está mirado para o trono. Os olhos estão voltados para o trono da soberania de Deus. Amém? Por quê? Porque é o ponto mais importante, o mais precioso, o mais valioso. Por que todos os bancos estão voltados para frente? Estão virados para cá? Hein? Porque a explanação da palavra de Deus, tudo tem que fluir dela. Tudo tem que fluir da explanação do Evangelho. Tudo nasce do Evangelho. Irmãos, os tempos que nós vivemos aqui nessa terra, esse trabalho, o suor que você escorre pelo rosto, você vai viver aqui 80, 90, 100 anos? Amém. Isso serão fagulhas da eternidade. Um dia haverá um momento em que talvez você tenha pequenas lembranças dessa terra devido à existência da eternidade, como se fosse um sonho. Como se fosse um sonho. Como se você tivesse sonhado com alguma coisa. Como se você tivesse sonhado com alguma coisa. E tudo vai girar em torno do trono de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Os seres angelicais, eles têm poder, eles têm glória, eles têm coroa. Mas os 24 anciãos, eles entregam as suas coroas à autoridade do soberano. A autoridade do soberano. Eles entregam essas coroas a ele. Amém? Eles entregam essas coroas a eles. Versículo 7. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha o rosto semelhante ao de um ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia que está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, não paravam, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Sempre que esses seres... Amém, só até aí. O céu espera a manifestação da glória dos filhos de Deus. A criação aguarda essa manifestação. Nós temos 4 seres aqui cheios de olhos, com 6 asas. 4 seres, cada um com uma face diferente. Alguns estudiosos dizem que essa quantidade de olhos representa conhecimento, ciência, que seriam os seres mais sábios do universo. E eles adoram a Deus por aquilo que Deus é. No cântico deles, eles cantam ao Senhor por aquilo que Ele é. E eles cantam de uma maneira onde eles dizem assim: aquele que era, aquele que é e aquele que há. O céu espera a manifestação daquilo que ainda vai acontecer. O céu aguarda a manifestação daquilo que ainda vai vir, a glorificação dos filhos de Deus. Amém? Essa semana nós estávamos falando isso sobre um discipulado. O que é a glorificação? A glorificação é o ápice da santificação. É quando nós seremos
iguais, receberemos um corpo igual ao de Jesus. Aquele corpo que ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Um corpo incorruptível, um corpo que não envelhece, um corpo com o qual nós vamos adorar e sentir a plenitude de Deus e cantarmos louvores e servirmos o Criador pela eternidade. Amém? Pela eternidade. Isso é um assunto muito complexo e é para outra teleaula. Mas eu acredito, e outras pessoas acreditam, que nós vamos trabalhar, nós vamos continuar trabalhando no céu. Porque quando Deus criou o homem, Ele criou um homem e lhe deu um trabalho, Ele lhe deu uma missão. Esse trabalho foi corrompido pelo pecado. Mas você acha que nós não teremos funções? Você acha que os anjos não têm funções no céu? Você acha que nós não teremos funções nenhuma? Não desempenharemos nada? Tudo que nós faremos para a glória de Deus. Faremos para a glória de Deus. Quando esses seres, eles cantam, olha só, quando esses seres, eles cantam, e ele diz assim, proclamando: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e o que há de vir. Há uma adoração, um louvor por aquilo que Deus é. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono e ao que vive para sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam, o que vive para todo sempre, e depositavam as suas coroas diante do trono, entregavam, reconheciam a autoridade deles a Deus, e proclamavam. Agora eles louvam a Deus. Os 24 anciãos louvam o Senhor por aquilo que Ele faz, os 4 seres viventes por aquilo que Ele é, e os 24 anciãos por aquilo que Ele faz. E Ele diz assim: Tu és digno, Senhor, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. O louvor no céu, ele vai desencadear um louvor. Quando os 4 seres viventes adoram a Deus por aquilo que Ele é, os 24 anciãos se prostam em adoração diante desse louvor e adoram a Deus, entregando as suas coroas, e adoram o Senhor por aquilo que Ele faz. O céu sempre vai se desdobrar em louvor e em adoração. É como se fosse uma onda do mar que aumentasse. É como se fosse uma onda do mar que aumentasse. E nações, e povos, e homens de todas as línguas um dia estarão diante do Senhor, cantando e exaltando o Cordeiro de Deus. Essa onda crescente de louvor sempre vai expandir, sempre vai expandir. Ela começa com os maiores seres angelicais criados por Deus e vai se expandindo, e vai se expandindo, e eles vão entregando coroas, e eles se curvam diante do Criador, e eles se curvam diante do Cordeiro. Quando nós estamos passando por crises, quando nós passamos por guerra, aonde devemos fixar os nossos olhos? No trono do Senhor. Amém? Esse trono, ele desdobra em louvor. Quando você olha para a sala do trono, quando você olha para a palavra do Senhor, quando você olha para o Cordeiro de Deus, isso emana louvor, nasce louvor de você. Do seu coração nasce uma fonte que jorra para a vida eterna. Amém? O trono de Deus, todas as coisas apontam para Ele. Os seres angelicais, os 4 seres viventes, os anciãos, João está ali vendo essa formosura, essa beleza. Por que ele consegue terminar a sua carreira? Porque ele tem uma visão da justiça e da eternidade do Criador. Os dias eram maus, os dias eram difíceis, os dias eram extremamente difíceis. Nós tínhamos lá os nicolaítas, pregando uma teologia libertina dentro da igreja. E Jesus vira para eles lá em Éfeso e fala assim: eu tenho uma coisa a seu favor, Éfeso, você odeia os nicolaítas. Eu odeio também. Eu odeio também. Jesus odeia heresia. Jesus odeia heresia. Jesus odeia heresia. E isso é antigo. Isso começou no Éden. A primeira distorção da palavra de Deus começa no Éden. Não, se vocês comerem, vocês não vão morrer.
Fiquem tranquilos, podem comer. Vocês não vão morrer. Amém? O que a visão do trono gera em nós? Número 1, deve gerar em nós confiança. Os tempos eram difíceis. Havia portas nessa terra fechando para a igreja. Jesus está mostrando uma porta aberta no céu. A visão do trono de Deus deve gerar confiança em nós. Deve amadurecer a nossa fé. Quem estava no trono aqui nessa terra era César, era Domiciano. Mas quem estava no trono no céu era Jesus, o soberano sobre os reis da terra, como ele se revela em Apocalipse 1. O louvor dos 24 anciãos, eles se dobram diante do Senhor, entregam as suas coroas em decorrência do louvor dos 4 seres viventes. A visão do trono gera entrega. Nós temos seres angelicais aqui entregando as suas coroas, reconhecendo que a autoridade pertence ao Senhor. E nós temos homens na terra. Nós temos homens na terra que não se dobram. Nós temos homens na terra que não entregam nada, que não querem mudar nada. E nós temos seres angelicais cheios de sabedoria, poder e autoridade se dobrando. E homenzinhos nessa terra que querem receber louvor e adoração, e reconhecimento, e aplausos, e luzes, e câmeras, e fotos. E não entregam nada. Não entregam nada dos seus corações. Não entregam nada da sua vida. Nada. Quando nós olhamos para o trono do Senhor, isso deve gerar em nós nos rendermos, nós nos entregarmos por completo ao Senhor. Por completo. Sem reservas. Quando olhamos para o trono do Senhor, o que é que isso deve gerar em nós? Perseverança. Perseverança. O que é perseverança? Persistir, continuar, se esforçar, não perder o foco. Uma estátua está sendo levantada diante de nós pela cultura. Ela quer louvor e adoração. E ela não quer por amor, ela quer por medo. Ela impõe medo às pessoas, medo do cancelamento, medo de te taxar como uma pessoa quadrada. Quer impor medo às pessoas. Ela quer adoração através da imposição do medo. Através da imposição do medo. E quando nós olhamos para o trono do Senhor, isso deve gerar perseverança em nós. Amém? O trono do Senhor revela graça, um arco-íris de esmeralda. Ele revela para nós juízo, trovões, relâmpagos, vozes. Ele revela para nós um mar de vidro. As coisas não pegam Deus de surpresa. Aqui na terra as coisas estão pegando fogo. No céu as coisas estão calmas. Há calmaria no céu. No céu nada se move sem a vontade soberana do Senhor. O mar é de vidro. Ele está intacto. Nada surpreende a Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Eu queria que você abaixasse sua cabeça. Queria que você abaixasse sua cabeça. Eu não sei qual situação você está vivendo, talvez no seu casamento, na sua vida. Mas eu queria te dizer uma coisa. Pare de olhar para as coisas desse mundo. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Colossenses, ele fala assim: olhem para as coisas do alto. Olhem para as coisas do alto. Olhem para as coisas do alto. João está olhando para as coisas do alto. E Jesus está mostrando para ele uma porta aberta. Essa porta é como a porta da arca. Um dia ela vai se fechar. Um dia ela vai se fechar. Mas essa porta está aberta. E por essa porta nós podemos ver o trono soberano de Deus. A adoração, a louvor, a rendição. Eles estão se entregando. Eles estão entregando coroa, autoridade, reconhecimento. Eles adoram o Senhor por aquilo que Ele, simplesmente aquilo que Ele é. Ele é o Todo-Poderoso. Eles louvam o Senhor por aquilo que Ele faz. Ele cria todas as coisas através da sua vontade. E cria para a sua glória. O trono do Senhor existe eternamente. E Ele não se abala diante da doença, talvez que você esteja enfrentando.
Ele não se abala diante da crise que talvez você está vivendo no seu casamento. Ele continua sendo soberano. Ele continua sendo Deus. E os anjos continuam se curvando diante dele e entregando e reconhecendo. E você, entregue a sua vida ao Senhor. Entregue o seu coração ao Senhor. Entregue a sua história a Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós reconhecemos que Tu és o soberano sobre os reis da terra. Não é César, não é a política que está no trono, é o Senhor. É o Senhor que tem o domínio sobre todas as coisas. Não é o governo, não são as legiões de demônios, é Jesus, é o Senhor que tem o domínio. O mar é de vidro diante do Senhor, Ele não se abala. O Senhor caminha sobre essas águas como um piso fixo. Tu és soberano, Tu és o Criador, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és aquele que cura, Tu és aquele que ressuscita. Em nome de Jesus nós te pedimos, ressuscita mortos nos seus delitos e pecados, para que eles vejam a glória do trono do Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos por esta cidade. Nós queremos almas em Araújos, nós queremos almas se curvando diante do Senhor em Araújos, se curvando diante desse trono da graça, desse mar de vidro, entregando os seus corações, entregando as suas histórias ao único e verdadeiro Deus. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Vamos aplaudir o Senhor?